Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte. Esse podcast que tem a intenção, o intuito de levar até você que está nos ouvindo saúde, emagrecimento, treino, alimentação, medicina do estilo de vida, ou seja, as mudanças que tu pode fazer através das tuas escolhas no teu estilo de vida, e isso vai te fazer prosperar na saúde, isso vai te fazer ter um corpo mais forte, vai te fazer ter uma mente mais forte, um corpo blindado a doenças, uma saúde forte. Essa é a intenção do podcast Base Forte. Bom, hoje a gente está aqui para gravar o segundo episódio da minissérie Destravando o Emagrecimento. Esse é o tema mais recorrente que os nossos ouvintes nos pedem para tratar. Todo mundo tem a sua dificuldade de emagrecer, todo mundo tem a sua dificuldade de perder gordura, todo mundo quer entrar numa roupa que já não serve mais, todo mundo quer se sentir mais bonito diante do espelho, aumentar a sua autoestima, enfim. Apesar da nossa intenção aqui ser levar saúde até você, as pessoas nos pedem muito sobre esse tema emagrecimento. Então, a gente está aqui já no segundo episódio. No primeiro episódio da semana passada, tu que está aí nos acompanhou que a gente falou sobre os vilões, né, que atrapalham o nosso emagrecimento e como começar a destravar o nosso metabolismo para começar a emagrecer. E a gente começou a pincelar sobre os hábitos. E hoje a gente vai falar sobre os hábitos das pessoas que conseguem emagrecer, né? Comparado com os hábitos das pessoas gordinhas, ou seja, aquelas pessoas que não conseguem emagrecer, que ficam naquele efeito sanfona, que emagrecem, engordam e não conseguem sair desse círculo vicioso, né, que é esse efeito sanfona. A gente vai falar sobre isso e vai trazer informações muito relevantes, informações preciosas, como funciona a neurociência, né, do comportamento, a neurociência do emagrecimento. A gente vai falar sobre alguns hormônios que modulam o nosso comportamento, e aí talvez esteja a chave desse episódio. Então, se tu tá aí, vou pedir para o estagiário soltar a vinheta aí e nos acompanha até o fim. E aí, meu amigo Sandro, tudo certo? Tudo bem? Estou aqui, tranquilo, tomando meu cafezinho no Estúdio Soul. Tá tomando teu cafezinho, é? Pô, coisa boa. Estamos aqui mais uma vez no Estúdio Soul, que é esse estúdio que nos recebe, que fica aqui em Porto Alegre, próximo ao Hospital Moinhos de Vento, próximo à Avenida Cristóvão Colombo. Nós já somos da casa aqui, né? Já estamos há 6 meses gravando esse conteúdo. Então, se tu é de Porto Alegre e quer gravar o teu podcast, se tu é de Porto Alegre e quer gravar um conteúdo que seja relevante, quer erguer tua voz, trazer para as pessoas algum tema que vai fazer a diferença na vida das pessoas, vai lá no Instagram, @souproduções, fala com o Guilherme, fala com a Letícia, que tu vai ser muito bem-vindo aqui no Estúdio Soul. Além do Estúdio Soul, meu amigo Sandro, a gente tem o Detox 40, que nosso é o patrocinador. Nosso patrocinador master, que é o desafio de emagrecimento que as pessoas podem fazer em casa, com o peso do próprio corpo, e tem data para começar e para terminar. São 40 dias. A pessoa começa hoje, daqui 40 dias ela vai ter esses resultados que aparecem aqui na tela, de pessoas que perdem 5, 10, 15, 20, 25 quilos. Teve um recentemente que perdeu 18 quilos em 40 dias. E, na verdade, quando tu perde 1 ou 2 quilos, não fica tão perceptível para quem está muito acima do peso. Mas quando tu perde 5, 6, perde 10, e tu começa a receber aqueles elogios. Nossa, como tu tá elegante, como tu emagreceu. Tu emagreceu. Tu emagreceu. As pessoas começam a observar. Essa é a época quando todo mundo quer ouvir legal. isso, né? Tu emagreceu. Exatamente. Então, bom, vamos ao que interessa, né, Sandro? Vamos trazer um conteúdo de alto nível para as pessoas. Nesse episódio que talvez seja o mais esperado, né? A gente está tentando encerrar o ano de 2022 com chave de ouro, com essa minissérie. Provavelmente depois dessa minissérie a gente vai dar uma pausa em algumas semanas para a gente avaliar o ano, para a gente ver o que a gente vai programar para o ano que vem. Temos ouvintes assíduos. Já te falei, nessa semana encontrei uma ouvinte num prédio que eu trabalho e falou, pô, eu ouço o Base Forte toda semana, eu fico lá ansiosa para assistir o Base Forte, tal, adoro, não sei o que. Até hoje ela me deu um presente, deu um livro da tese de doutorado dela. Muito legal. Então, a gente está aqui também pelos nossos ouvintes. Esse que é o legal, é trazer pessoas que compartilhem dessa vontade de mudar a saúde das pessoas que estão ao seu redor, da sua família, enfim, dos seus amigos, porque pequenas mudanças, né, Sandro? Pequenas mudanças no hábito de vida já fazem com que a pessoa transforme totalmente sua saúde, né? Às vezes uns 5 ou 6 quilinhos que a pessoa perde, às vezes 1 ou 2 refeições que ela muda no seu dia,
Uma horinha que ela acrescenta de sono, de qualidade, muda totalmente a vida da pessoa. Ela começa a performar mais, ela começa a ter mais disposição no trabalho, no dia a dia, com a família. E isso faz toda a diferença. Perfeito. Né? E assim como a tua aluna, né, que te deu um presente, eu quero convidar as pessoas que estão nos ouvindo aí, que chegaram agora no canal, que já nos acompanham há algum tempo aí, deixa o like aqui, deixa a tua curtida aí. Se não segue o nosso canal, já passa a seguir o nosso canal aí, que toda semana a gente vai estar largando conteúdo aí de qualidade sobre diversos assuntos relacionados à saúde. Segue a nossa rede social lá, @basefortepodcast. E é isso aí. Se quiser seguir nossas redes também, o meu é @SandroAntunes, com 2 S no final, e Rodrigo Piano, rede social no Instagram. Isso aí. Esse é um pedido que a gente faz que não custa nada, né? Não, Compartilhar conhecimento. É um dedinho ali, ó. Nunca é. Compartilhar conhecimento nunca é demais, né? Compartilhar conhecimento é uma coisa que vai chegar até a pessoa que tu gosta como um gesto de carinho pela pessoa, porque, pô, tá preocupada com a minha saúde, quer que eu emagreça um pouquinho, quer que eu melhore o meu sono, enfim. Então, não poupa o teu dedo em compartilhar. Pode ser pelo YouTube, pode ser pelo Instagram, pode compartilhar pelo WhatsApp, tu pode copiar o link e botar no grupo da família, assistam esse podcast. A gente tem tido bons resultados também desse compartilhamento. Sandro, então eu quero te perguntar, tu que é médico, né? Enfim, se formou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atua como médico há alguns anos, está nas emergências, enfim, está lá atendendo as pessoas que ficam doentes e tal. Primeiro que tu já falou aqui nesse podcast que a sociedade está engordando, né? Mas a pergunta que eu quero começar o podcast hoje é uma pergunta direcionada a ti, assim, por que tu, como médico, por que tu acha que as pessoas engordam? Tá? Eu quero te fazer essa pergunta e aí tu tem um tempo para responder para os nossos ouvintes. O desafio, né? Dar o diagnóstico médico. Por que as pessoas engordam? Não é um achismo, né? Isso que é legal falar para as pessoas, né? A gente não vai responder a pergunta olhando para as nuvens, para as constelações. A gente estudou, a gente pesquisou. O Sandro tem uma formação em medicina, eu sou personal trainer. Então, hoje a gente vai tirar a nata do conteúdo, vai tirar aquele conteúdo que é o supra-sumo, assim, que se a pessoa assimilar isso em casa, né? Ela muda a vida dela, a saúde dela em uma semana. Porque se ela botar em prática 7 dias ali, já consegue mudar. Mastigadinho, né, Rodrigo? Mastigadinho. No geral, né, quando a gente começa a falar sobre ganho de peso, sobre obesidade, como tu bem já pontuou aí, a gente já falou várias vezes sobre isso, que a obesidade tem aumentado muito, né? Isso não é eu falando, né? Isso são todas as sociedades do mundo aí que trabalham com saúde, elas falam que a obesidade é um problema de saúde. A gente não está aqui para, digamos, amenizar o problema, né? A gente não está aqui falando da estética, né? É feio estar acima do peso, é feio. A gente não está preocupado com questão de feiura, de beleza estética, está preocupado que a pessoa tem uma condição de saúde que vai deixar ela mais doente. E como a gente vê os sistemas de saúde mudando hoje, a pressão que existe, né, em relação à demanda do sistema de saúde, a gente vê que essas pessoas que estão hoje, né, ganhando peso, que estão começando a ficar doentes, daqui a um futuro próximo, eles vão ter muita dificuldade de ter acesso à saúde e dificuldades sérias, inclusive para doenças graves. Então, além da gente pensar no nosso futuro como aposentadoria, como onde que eu quero morar, a família que eu quero ter, a gente tem que pensar qual é a saúde que eu quero ter também. Porque isso daí vai determinar como tu vai viver no final da tua vida, que eu acho que é o período mais importante, né? A gente tem ali a juventude, tudo é muito bom, depois a gente entra no mercado de trabalho adulto, aí passa um monte de perrengue, cria nossa família, compra nossos bens, e aí chega lá no final da vida, na hora que a gente usufruir tudo aquilo que a gente conquistou e trabalhou, a gente está doente, tá inválido, não está conseguindo usufruir de nada e está só gastando com dinheiro e reclamando que o plano de saúde está cada vez mais caro. E vai ficar mais caro, porque a demanda da saúde só aumenta por conta disso. E por que as pessoas engordam? As pessoas engordam por N motivos. Se a gente for pontuar cada motivo aqui que leva uma pessoa a ganhar peso, a gente pode fazer um podcast sobre cada assunto desses. Mas, principalmente, né, a primeira ideia que vem à cabeça, né, a pessoa ingere mais calorias do que gasta. Né, esse é um ponto que está unânime, não é o único, né, mas está unânime. Então, depois tem outras questões comportamentais, que eu acho que a gente vai entrar no mérito daqui a pouco, né, como a pessoa chega ao momento aí de ganhar peso pela alimentação, por que ela ganha peso pela alimentação, e outros fatores, sedentarismo, estilo de vida, que a gente pontua muito aqui durante várias semanas que a gente está aqui, né, trabalhando vários assuntos, né, a gente pontua
basicamente nos assuntos da relação do questão do estilo de vida. Isso aí, as doenças do estilo de vida hoje em dia, elas são as doenças que mais acarretam problemas para as pessoas. E dentro disso, o que eu procurei assim estudar mais a fundo e entender como funciona o cérebro de uma pessoa que ganha peso, né? Por que as pessoas ficam assim, mas eu tento emagrecer, eu não consigo, e eu tô sempre com fome, e eu como um pouquinho, e mesmo assim eu não consigo reduzir meu peso, eu estou fazendo atividade física, não estou vendo nenhum resultado. Por que essas coisas acontecem? Por que é tão penoso a gente perder peso e é tão fácil a gente ganhar? Porque como que o nosso cérebro funciona nesse processo todo? Então, se a gente for ver, a pessoa, quando ela começa a ter uma ingesta calórica maior do que a necessidade dela durante o dia, isso já desperta um processo. É aquilo que a gente vem falando aqui. Se as pessoas que não nos acompanham aqui, não têm uma vivência no nosso canal aqui, a gente costuma falar, às vezes, que a pessoa que está acima do peso, ela é inflamada. Né? Tem um processo, como assim inflamada? Né? Existem dentro da pessoa substâncias químicas que promovem inflamação. Do tipo inflamação que a gente tem quando está resfriado, quando está com alguma infecção, só que não no grau desse tipo de inflamação, um grau bem mais leve, sutil, que fazem pequenas alterações em vários setores ali da saúde da pessoa que ela não percebe muitas vezes, né? Às vezes isso se manifesta como cansaço, indisposição, dificuldade para dormir, então começa a aparecer um diabetes, começa a aparecer um colesterol alto, e outra coisa, né? Muita gente tem a doce ilusão, né, de que mesmo estando acima do peso, vai no médico e os exames estão normais, ela acha que ela é saudável. Muito pelo contrário, né? Os exames eles não se alteram logo de cara, assim. Os problemas eles começam muito sutilmente. Até o momento que começar a aparecer nos seus exames, deu. Quando o médico diz assim, teus exames estão todos alterados, está ruim. Então agora eu vou me preocupar. Não, já devia ter se preocupado antes, né? Porque o exame só vai alterar quando a gente está com um processo muito, muito avançado de doença e de problema, né? A doença já está ali, a gente não fez nem a prevenção. E aí, como é que funciona então o cérebro? A gente tem uma área lá do cérebro chamada hipotálamo. O hipotálamo, para quem não conhece, ele é uma região pequena no cérebro, mas ele controla muita coisa. Tem controle hormonal, controle do funcionamento das glândulas, do nosso ciclo, sono e vigília. Então, tem um monte de setores ali dentro do hipotálamo, né, que controlam o nosso funcionamento. E tem uma areazinha lá do hipotálamo que controla basicamente o quê? A nossa saciedade e o nosso gasto energético. Nas pessoas normais, assim, de peso normal, ele funciona tranquilamente, né? Ali a pessoa ingere, tem a saciedade dela, tem o gasto energético dela normal ali, conforme a atividade que ela exerce, né? E aí foi visto, Rodrigo, que as pessoas, quando começam a ingerir, isso não é, assim, uma coisa... Claro, é uma coisa ao longo do tempo, mas já de cara, assim, na primeira vez que tu vai numa pizzaria comer um rodízio de pizza, tu começa a ter uma alteração nesse hipotálamo. Como assim uma alteração no hipotálamo? O hipotálamo tem vários neurônios lá, né? E alguns neurônios desses pertencem ao sistema imunológico do cérebro. E o que acontece? Quando eu tenho uma ingesta calórica maior do que eu estou acostumado, enfim, do que eu gasto, né, principalmente rico em gorduras, essas células lá do sistema inflamatório, do sistema imunológico que estão no cérebro, elas começam a produzir substâncias inflamatórias, pequenas quantidades, né? E o que isso vai acarretando, né? Isso vai acarretando o quê? Gera um estresse dentro da célula ali, do ambiente do hipotálamo. Isso daí de uma forma única, né? Eu fui lá, comi, gerei aquele estresse, o hipotálamo respondeu. Eu vou lá outra vez, gera um estresse, o hipotálamo respondeu. E ao longo do tempo, isso vai gerando mais e mais e mais estresse dentro das células, né? E o que isso leva, digamos assim, ao longo prazo, né? Os neurônios começam a morrer. Então, os neurônios lá do hipotálamo, que são responsáveis pela tua saciedade, que são responsáveis pelo teu gasto energético, eles começam a morrer. Por quê? Porque eles começam a sofrer um processo de inflamação local. A própria célula do sistema imunológico que tem lá dentro do hipotálamo começa a produzir mediadores inflamatórios por conta disso. E o que acontece lá dentro do interior da célula para ela morrer? Uma coisa que a gente já comentou muito aqui, e quem não viu o episódio, veja o episódio chamado epigenética. O que é epigenética? É o ambiente modulando o nosso interior. Então, se a gente tem um ambiente propício para a ingesta de grande quantidade de calorias,
meu interior vai fazer o quê? Aquelas células vão começar a produzir cada vez mais mediadores inflamatórios dentro do hipotálamo, e o hipotálamo vai começar a perder a sua capacidade de controlar nosso gasto energético e nossa saciedade. Mais ou menos para as pessoas entenderem também. Se eu tenho meus pais obesos, provavelmente eu vou ser uma criança obesa. Isso é epigenética, né? Se eu estou dentro de uma família que é acostumada a comer muito açúcar, a comer muito chocolate, hambúrguer, batata frita todos os dias, com constância, essa é a minha epigenética, esse é o ambiente que eu estou inserido. Então, o ambiente ele vai ser um pouco determinista, né? Porque provavelmente eu vou ser filho obeso de pais obesos. Mas o contrário é verdadeiro também. Se eu tenho meus pais obesos, minha família toda obesa, mas eu resolvo ter hábitos melhores, eu resolvo ter hábitos mais saudáveis. Isso eu vejo muito no meu dia a dia. Muito comum ver pais lá com sobrepeso e o adolescente ou o jovem ali magrinho e forte. Por quê? Porque ele resolveu fazer alguma coisa diferente. E só também uma coisa que eu gostaria de deixar claro para as pessoas antes de continuar, quando a gente fala assim alimentação rica em gorduras, né? Não pensa que é a gordura da carne, que é enfim, a gente sabe que os carboidratos, principalmente os carboidratos refinados, né, o açúcar, a farinha branca, todos esses carboidratos ultraprocessados, eles, além deles engordarem, né, eles formarem os nossos adipócitos, né, então eles causam neurodegeneração também, eles causam inflamação no corpo, né? O açúcar refinado, por exemplo, além dele formar essa gordura da barriga aqui, né? Geralmente uma pessoa que está obesa, que está com essa gordura, essa pochetezinha aqui na barriga, ou está com uma barriga grande, ela teve uma alimentação rica, não naquela gordura da carne que as pessoas pensam que é, ou naquela, sabe, aquela gordura animal saudável para o nosso corpo. Mas é o açúcar. E o açúcar é tão grave, o açúcar e a farinha são tão graves, né, pelo refino que eles passam na indústria, que eles são responsáveis por causar diabetes. E além da diabetes, eles são responsáveis por causar o Alzheimer, né? As pesquisas aí já tem um caminhão de pesquisas associando e, inclusive, chamando o Alzheimer de diabetes tipo 3, né? Porque a pessoa consome tanto açúcar, tem uma alimentação tão desregrada, ou seja, tem um estilo de vida tão ruim que ela detona as células do cérebro dela lá no nosso córtex pré-frontal, que é uma das áreas afetadas pelo Alzheimer, né? Córtex pré-frontal, a região responsável pela memória. Então, só para fazer um parênteses, né? Quando a gente fala alimentação rica em gordura, para que as pessoas entendam que realmente o que causa um mal terrível é esses alimentos refinados da indústria, né? O açúcar, a farinha, essas coisas que são... Pensa assim, quando tu entra no supermercado, tu vê aquela prateleira cheia de bolacha recheada, e fala bolacha aqui, né? Então, tem pessoa que é da outra região, é biscoito, né? Então, biscoito recheado, bolacha recheado, bolo processados, enfim, toda essa gama de produtos industrializados aí que as pessoas costumam botar muita gordura para tornar ele mais palatável, para tornar ele mais macio, mais gostoso, que a gente não consegue comer um, a gente come vários. E se a gente for, então, pegar o nosso hipotálamo, que cronicamente, ao longo de vários anos, isso eu não estou falando uma semana, 2 semanas, um mês, 2, estou falando de anos, né? Então, tu imagina um adolescente que começa por volta dos 15 anos a comer mais e ficar mais tempo sedentário, ele vai se tornar um jovem que vai para a faculdade, que vai passar a maior parte do tempo sentado, comendo lanche, estudando, dormindo mal. Então, esse comportamento crônico que vai estimulando a morte dos neurônios no hipotálamo, isso vai criar um ambiente propício para a geração de quê? Uma pessoa que vai ter um gasto energético menor e uma saciedade menor ainda. Porque a gente tem no tecido gorduroso um hormônio chamado leptina. E esse hormônio ele é responsável pela nossa saciedade. As pessoas que têm esse hipotálamo já inflamado e com os neurônios que respondem menos ao ambiente externo, ou seja, consomem menos energia, acaba que a leptina, mesmo em concentrações altas no sangue, ela não consegue atuar, então a pessoa não consegue ficar saciada. Então,
Muita gente às vezes fica impressionada quando a pessoa que está acima do peso, ela come, e ela toma o café da manhã e daqui a pouco ela está comendo uma pacotinho de bolacha recheada e daqui 2 horas ela está comendo mais um lanche, aí ela almoça, aí daqui 2 horas ela está comendo um bolo de chocolate e as pessoas não entendem como as pessoas conseguem chegar nesse nível de ingesta calórica. Claro, tem muita coisa de comportamento aí que o Rodrigo vai falar da recompensa, vai falar da questão dopaminérgica, a gente também entra nesse mérito, mas falando basicamente da questão do hipotálamo, como funciona esse processo todo aí, é mais ou menos assim. A gente tem uma baixa resposta aos hormônios que causam saciedade, a gente tem um hipotálamo pouco funcionante, um hipotálamo ali que era para gastar energia, para nos dar saciedade, de estar, ao invés de gastar energia, poupando energia e nos tirando a capacidade de nos saciar com o alimento, e aí perpetua um ciclo que é infinito, né? Então, a pessoa não tem como parar isso. Ela, mesmo que ela, né, queira, né, por força de vontade, eu quero parar, aquilo segue. E como é que eu faço o processo? Então, pensando, né, onde está o problema nisso tudo, né? Eu estou produzindo genes, eu estou produzindo inflamação, eu estou criando um ambiente dentro do meu cérebro que vai, no final das contas, aumentar muito o meu peso e eu não vou conseguir retornar isso. Como é que eu faço? Eu vou lá no ambiente e começo a modular o meu ambiente. Então, o principal processo para a gente tentar reverter esse processo inflamatório e de morte neuronal no hipotálamo é modular o ambiente. Então, eu tenho que atuar no ambiente. Pô, que resposta. Então, tu quer dizer que as pessoas engordam porque elas não se dão conta que elas estão num ambiente viciado já. Exatamente. Elas têm uma rotina viciada. Chega em casa, tem aquela bolachinha recheada para comer, ao invés de comer um ovo, que é nutritivo, vai comer um açúcar que é calórico e não nutre nada. Logo depois ela vai estar com fome. Então, a gente começou a desenhar para que vocês entendam a importância da epigenética, né? Do ambiente que tu vai estar. E, bom, a gente entendeu esse mecanismo, Sandra, a gente entendeu como, né, se forma esse ciclo vicioso e como isso pode afetar a nossa saúde. E agora a gente vai entrar em algumas dicas práticas, né? Porque o título da minissérie é Destravando o Emagrecimento. A gente entendeu como se forma esse hábito, como os hormônios modulam isso daí, né? E por isso que o título do episódio de hoje é o comportamento da pessoa que consegue emagrecer. Porque eu quero ouvir de ti agora, que é o cara que faz as pessoas emagrecerem, que é o cara que está lá na parte do ambiente, né? Eu estou na parte da doença, né? Eu estou na parte lá tentando apagar o incêndio, né? Depois que o incêndio deu uma melhorada ali, chega o pessoal para recolher o lixo ali, para tirar os escombros e juntar o que sobrou. Tu é o cara que faz a pessoa emagrecer. Então, tu vai falar agora que todo mundo quer saber. Como é que uma pessoa faz o processo de emagrecimento? Com a pessoa que está emagrecendo, como é que ela tem que se comportar? Como é que é esse pulo aí que tu tem que dar desse ambiente que gera caloria para um ambiente que queima caloria? Sandro, a gente vive um tempo que as pessoas elas estão muito frágeis, tá? Eu não posso chegar para uma pessoa, até para um aluno meu, assim, eu tenho que ter cuidado para falar que ele está gordo, que ele precisa emagrecer, que talvez a gente paga plano de saúde para poder chegar lá na terceira idade e ser bem atendido e ter uma dignidade no setor hospitalar. Mas talvez se a pessoa emagrece, ela não vai precisar nem pagar o plano de saúde, porque 70%, 80% das causas de morte no mundo estão relacionadas à obesidade. Então, eu estou falando aqui, vamos supor que tu está nos ouvindo hoje, tu não tem plano de saúde, tu não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Seja uma pessoa magra, né? E eu, como personal, tenho que cuidar para falar para a pessoa que ela está acima do peso, pô, tu está gordo, tu engordou, tu precisa emagrecer. Eu tenho que ter cuidado, porque as pessoas estão muito sensíveis hoje em dia. Eu não vou falar mimimi, mas... Então, o primeiro passo para a pessoa emagrecer é que ela assuma a sua responsabilidade. Né? Que ela crie uma casca, assim, sabe? Que ela fique um pouquinho mais amaciada, a carne dela, o ombro dela, os ombros dela, assim, a força dela, aquela força interior, aquela força exterior também, que essa força ela seja um pouquinho menos sensível, sabe? Que ela seja um pouquinho mais casca grossa e que ela lute pelos seus objetivos, né? Porque hoje em dia as pessoas desistem de primeira. Mas, só para que as pessoas entendam, então, antes de eu falar assim, como que a pessoa realmente consegue virar aquela chavezinha, é preciso falar sobre 2 hormônios, tá? O primeiro hormônio é esse que tu citou, leptina. E o segundo hormônio é um hormônio, digamos assim, até misterioso. Por que misterioso? Porque ele foi descoberto por uma equipe de pesquisadores japoneses no início dos anos 2000, ali 2003, 2005.
Então, é um hormônio muito recente, ou seja, as pessoas precisaram pesquisar e se aprofundar nas pesquisas até chegar nesse hormônio que é produzido pelo nosso estômago, que é responsável pela nossa fome. E o nome desse hormônio se chama grelina. O que acontece? A grelina e a leptina são hormônios concorrentes, né? Quando tu come, sabe quando tu come um churrascão que tu fica com aquela barriga pesada e tal? Ali tu tem uma descarga gigantesca de grelina, né? De leptina. Tem uma descarga gigantesca de leptina. E a leptina sinaliza para o teu hipotálamo o quê? Para de comer. Tô saciado. Beleza, agora é a hora de parar. Tu já comeu o que chega, não precisa comer mais. Essa é a função da leptina, avisar lá no nosso cérebro que deu, não precisa mais comer, estou saciado. A grelina é totalmente oposto. A grelina, quando tu está com fome, a barriga começa a roncar, é a grelina sendo produzida pelo estômago, aquele ronquinho que todo mundo tem, né? Quando está com fome, começa a roncar o estômago. É o teu hipotálamo sendo avisado que tu tem pouca energia e aí ele avisa lá, ó, grelina, pro estômago, começa a liberar grelina, por quê? Porque aí a pessoa vai começar a sentir fome. E aí ela vai dar um jeito de se alimentar, entendeu? Não é que eu tô com fome, é que tu tá com uma alta quantidade de grelina circulante na tua corrente sanguínea e a grelina tá avisando pro teu cérebro, olha, precisa de caloria, tá muito baixo, tá com pouca energia. Então a pessoa liga um sistema de alerta e aí ela fica tipo um predador, assim. Vai sentindo, sabe? Se tiver um cachorro quente na esquina, ela para, compra. Se passar na porta de um restaurante, eu vou entrar aqui porque eu tô com fome, minha barriga tá roncando. Se tu não tiver condições de te alimentar, mas estiver passando fome, tu vai dar um jeito, entendeu? As pessoas dão um jeito porque é como se fosse um sistema de sobrevivência. A grelina, ela nos mantém vivos, né? Porque se a gente não comer, a gente vai morrer. Tamanha a força e o poder desse hormônio, que foi descoberto recentemente pelos pesquisadores japoneses, né? Então, o que acontece, cara? Geralmente, as pessoas obesas, elas começam a perder peso. Só que o adipócito, ele gera uma memória, né? O adipócito, ele gera um caminho neural. Por isso que a gente fala muito em cabeça de gordo. Por quê? Porque a pessoa pode até ser magra, mas a pessoa que emagreceu, ela sempre vai ter aquela lembrança do chocolate, aquela lembrança dos hábitos que ela tinha. E por que as pessoas emagrecem e têm o efeito sanfona? Justamente por causa da grelina. E aí eu vou explicar por quê. Porque assim, para emagrecer, é importantíssimo que tu insira atividades físicas no teu dia a dia. Para que eu emagreça, é muito importante que eu insira atividades físicas no meu dia a dia. Logo depois do treino, que tu treina e consome muita energia no treino, o que acontece? Teu estômago começa a liberar grelina, né? E aí o que acontece? Eu treinei, baixou minha energia, eu lesionei meu músculo, eu queimei caloria, o corpo liga um alerta. Opa, baixou muito a energia, queimou muita caloria, eu já estou ficando sem reserva, estômago, produz grelina. Esse cara precisa sentir fome. Tem que repor, né? Tem que repor. E só que a pessoa que emagreceu, aí esses pesquisadores mostraram que a pessoa que emagreceu após o treino tem uma descarga maior de grelina. A pessoa que emagreceu em repouso tem uma descarga maior de grelina. Por quê? Porque ela se acostumou a comer mais, se acostumou a ter um estômago dilatado, se acostumou a ingerir mais calorias e aquilo cria uma memória para a grelina. Então, eu emagreci, eu consegui vencer a obesidade, eu estou com um corpo magro agora, só que eu estou com muita fome. Entendeu? Aí que está o grande pulo do gato. A pessoa... isso que eu digo, aí que está a diferença entre a pessoa que consegue emagrecer e a pessoa que não consegue emagrecer. Porque acontece, eu emagreci e aí eu estou com muita fome, porque eu tenho um caminho neural criado, todo um sistema eficiente que produz grelina mais do que as pessoas que foram magras a vida toda. E aí a pessoa que foi obesa faz o quê? Cai de novo no mesmo erro. Começa a comer compulsivamente para alimentar toda essa produção hormonal de grelina que está sendo produzida pelo estômago, que está pedindo comida, e a pessoa não muda o seu hábito. Já a pessoa que consegue emagrecer, ela tem a mesma dificuldade. Ela emagreceu, ela tem mais produção de grelina, o estômago dela tem uma memória de mais caloria, só que acontece, quando ela sente essa fome absurda, ela come. Só que ela come o quê? Doce. Não, ela não come coisas calóricas, ela come coisas saudáveis. Ela come arroz, come feijão, come carne.
Ela tem essa fome e ela vai saciando a fome dela, só que daí ela mudou a epigenética dela, ela mudou o ambiente dela. Ao invés dela ir comer a bolachinha recheada, ao invés dela ir comer a barra de chocolate, ao invés dela ir comer o salgadinho, ao invés dela ligar para o hambúrguer lá do Madeiro e pedir um hambúrguer calórico do Madeiro com Coca-Cola, com batata frita, ela já tem o hábito dela modelado. E aí ela vai na geladeira, ela pega um franguinho que deixou pronto, ela mudou a sua forma de viver, entendeu? Pega um arroz e um feijão que ela já se programou e cozinhou com antecedência. Ela pega uma saladinha com frango. Até eu queria fazer um parênteses, essa semana minha esposa criou lá em casa, tinha lá uns frangos em cubo da Nath, não sei se tem no Brasil todo, mas aqui em Porto Alegre tem a Nath Frango, que está fazendo uns franguinhos prontos em cubo, sem aditivo nenhum, o frango in natura, temperado. Daí tinha um pouquinho desse frango na geladeira, tinha um pouquinho de alface, tinha um pouquinho de cenoura, tinha um pouquinho de beterraba, tinha um pouquinho de tomate. A minha esposa Aline fez um saladão, colocou esse frango, temperou com orégano, botou um pouquinho de creme de ricota, que é um queijo magro. E, cara, eu comi aquilo lá e vou te dizer, eu tava com fome, mas aquela refeição foi muito boa. Depois eu, curioso, fui no MyFitnessPal, que é um aplicativo que mais ou menos diz quantas calorias tu ingeriu, só de curioso mesmo, tá? Não costumo olhar sempre esse aplicativo. Botei lá 50 gramas de alface, 50 gramas de cenoura e tal, 20 gramas de ricota. Não deu 100 calorias na refeição. E pensa que eu fiquei saciado. É um dia que eu tinha corrido, que eu tinha ido trabalhar de bicicleta, que eu tinha almoçado e já tinha feito bastante tempo que eu tinha almoçado, né? Já estava na janta. E eu comi aquela refeição e fiquei saciado. Cara, e a refeição muito nutritiva, nutriu o meu corpo, eu me senti sem fome e com um aporte calórico baixíssimo. O que isso significa? Isso daí é o sinônimo do emagrecimento. A pessoa mudou o seu hábito. Ao invés de eu ir lá para a bolachinha recheada, ao invés de eu pegar o hambúrguer, eu fui para a mudança do hábito. Exato. E tá aí a diferença, né? Grelina, leptina, tá aí a diferença de quem emagrece e quem não emagrece. A pessoa que emagrece, ela mudou de hábito. Ela assumiu sua responsabilidade. Ela ficou menos sensível e menos, não mimizenta, eu vou falar, mas assim, ela ficou menos sensível, ficou menos vulnerável, assumiu sua responsabilidade e falou, não, eu vou encarar esse negócio, eu vou mudar o meu hábito, eu tenho vontade de comer doce, mas eu vou comer essas coisas que são saudáveis, por quê? Porque eu quero ter mais saúde, eu quero me sentir mais bonita, eu quero me sentir mais bonito, eu quero me sentir mais elegante, eu quero que aquela calça volte a me servir. Então, essa que é a grande diferença, tá? Essa que é a grande diferença da pessoa que emagrece para a pessoa que não emagrece. Ponto. Tem uma tendência hoje, né? A gente é profissional da saúde e existe muito a questão da gordofobia, que tu falou bem, da questão das pessoas hoje têm todo um cuidado para falar que está acima do peso. A gente também, agora, como profissional da saúde, tem que se cuidar em falar que a pessoa está acima do peso. Mas aqui, como profissional da saúde, a gente não pode assumir uma doença como algo irrelevante. Daqui a pouco eu vou ter que cuidar para falar que a pessoa é diabética, cuidar que a pessoa é hipertensa. A mesma coisa com as pessoas que fumam. Um tempo atrás, algumas décadas, fumar era algo elegante, era algo de pessoas, né, bem-sucedidas. A gente via comercial na televisão de gente fumando, a gente via na Fórmula 1 empresas de cigarro patrocinando as empresas de esporte. Então, tinha todo um mundo aí que o cigarro movimentava, o mundo econômico, e era bom fumar, tinha todo um status de cigarro. Aí começaram a tratar isso como um problema de saúde, né? E hoje a gente já trata o cigarro como algo maléfico, e as pessoas que fumam às vezes têm até um certo receio de falar para a gente que fuma, às vezes ficam, né, com vergonha, porque realmente é um hábito que a gente sabe que é prejudicial, que está fazendo mal para a tua saúde, mas eu não vejo nenhum fumante dizer que ele sofre preconceito por as pessoas, né, da saúde de dizerem que ele fuma, né, que ele tem que parar de fumar. Agora, as pessoas estão acima do peso, parece que existe um preconceito de a gente falar que o problema dela é porque ela está acima do peso. E assim, a gente não pode deixar essas coisas perpetuarem. Eu acho que isso é uma coisa que, como profissional da saúde, nosso papel aqui é cuidar da pessoa. Então, se eu estou falando que teu problema é porque tu está acima do peso, se tu reduzir teu peso, tu vai melhorar, tu vai reduzir, porque assim, peso mata. A gente não está falando de uma coisa assim que é estética, não está falando assim,
Tudo bem que tá falando de a roupa e não sei o quê, ficar melhor, ou se sentir com autoestima melhor, tudo bem, tem esses benefícios, mas o que a gente quer pontuar aqui é o que está no estudo geral, que está implicado em vários problemas de saúde graves, e aquilo que eu pontuei no início, vai piorar muito e as pessoas vão precisar muito de atendimento médico, vão precisar cada vez mais de sistemas mais complexos de atendimento, elas não vão ter acesso. Por quê? Cada vez mais pessoas estão negligenciando e tornando uma doença algo como se fosse estético, como se fosse um preconceito do profissional que está dizendo, ele está dizendo que eu estou acima do peso, mas isso é um preconceito, mas eu me sinto bem, meus exames estão dando todos bem, mas não interessa. O que interessa é o que a gente está preocupado com o quê? Com o teu futuro, com a tua saúde e com os problemas que esse teu sobrepeso agora, o teu IMC alto pode causar no teu futuro. É isso que a gente quer pontuar aqui. Não tem plano de saúde melhor do que tu emagrecer. Não existe. Não tem, não é Unimed, não é Bradesco Saúde, não é... Tem aquele outro que tem aqui em Porto Alegre, até esqueci o nome. 1 milhão de planos de saúde, hein? Não tem plano de saúde melhor, não tem plano de saúde melhor para tua vida, tu que está nos ouvindo, do que tu emagrecer, do que tu ser magro. Mas eu tô gordo, não tem problema. Beleza, mas saiba que tu vai causar um problema no futuro para ti, para tua família, teus filhos vão ter que ficar te cuidando. Então, não existe fórmula mágica, né? Mas o que existe é um emagrecimento saudável. Ponto. Exato. Eu não acho nenhum problema a pessoa vir dizer que tu tem que cuidar da tua saúde. Eu não vejo nenhum problema da gente chegar aqui e falar assim, olha, cuida da tua saúde porque ela é o teu bem mais precioso. Porque é isso que vai te fazer viver mais, é isso que vai te fazer se sentir melhor, é isso que vai te fazer cuidar dos teus filhos, isso que vai te fazer cuidar da tua família. Então, se tu tem amor pelas pessoas que estão ao redor de ti, que gostam de ti, que também estão preocupadas com a tua saúde, então respeita essas pessoas. Eu acho que esse é o maior exemplo que tu pode dar para elas, é cuidar da tua saúde. Eu queria fazer um desafio para a pessoa que está nos ouvindo agora no episódio, que parasse e pensasse, fizesse um cálculo rápido. O que é o suprassumo da saúde, né? O IMC é um marcador legal. Mas tem uma coisa que é muito mais prática que o IMC, que para mim, como profissional há 10 anos, é o suprassumo da tua saúde e do teu emagrecimento. Não importa a tua idade. Claro que se tu tiver 20 anos, tu vai estar mais próximo desse número, mas se tu está nos ouvindo, tem 30, tem 40, tem 50, e tu vai ver o quão longe, seria legal tu abrir os teus olhos hoje e ver o quão longe tu está do emagrecimento. E se tu está perto, beleza, até nos deixa nos comentários aqui, eu fiz esse cálculo, por exemplo, eu tenho 88 de altura, qual que é o meu suprassumo de elegância, de saúde, de bem-estar? 88 quilos. Se eu tivesse 80 quilos. É o dígito do teu peso bater com o dígito da tua altura. Isso é uma fórmula empírica que nós profissionais de saúde a gente usa. E até se tu for te alistar para um concurso policial, por exemplo, eles batem o peso com a altura como limite para poder te inscrever. Tamanha importância e como isso funciona, né? Então, se tu está nos ouvindo aí, vê aí, qual que é a tua altura? 1,70? O suprassumo da tua saúde está perto dos 70 quilos. Rodrigo, mas meu Deus, então eu estou muito ruim, estou com 90. Tá ruim. Quanto tu consegue baixar disso daí? Não, mas eu tenho 1,70, eu sou uma mulher de 1,59 e tô com 60 quilos. Beleza, eu tenho certeza que tu é uma mulher muito elegante. Tenho certeza que tu é uma mulher magrinha, saudável, provavelmente tu não sofre de dor nas costas, provavelmente tu não sofre de enxaqueca, provavelmente tu não sofre de dor nas articulações do joelho, do quadril, enfim. Agora, eu sou uma mulher que tem 1,70 e eu tô com 80 quilos. O que tu pode fazer para trazer esse dígito do teu peso mais próximo do dígito da tua altura? Essa é uma dica, uma dica simples, prática, que pode mudar a vida das pessoas. Mas aí eu queria falar o seguinte, Sandro. Por que a pessoa ali, né, dessa briga entre a leptina, que é o hormônio que dá saciedade, e a grelina, que é um hormônio que dá fome, que faz a pessoa correr atrás de comida, por que a pessoa que consegue emagrecer, ela consegue dominar esses dois hormônios, né? Porque ela muda o seu comportamento. Mas aí que está... que a gente quer trazer o fino hoje do conteúdo, que é o seguinte, que é falar para ti que está nos ouvindo, que não consegue emagrecer, de duas regiões do teu cérebro. Né? E eu queria falar assim, a pessoa que consegue emagrecer, consegue mudar o seu hábito, mas a pessoa só consegue mudar o seu hábito por um negócio que chama predição de recompensa. Tá? O que é a predição de recompensa? Eu estou no meu trabalho, daí eu sei que hoje eu vou chegar em casa e vai ter pizza. Então eu fico ali nas últimas horas, hoje vai ter pizza. Eu estou predizendo uma recompensa quando eu chegar em casa, entendeu? Ou até o happy hour. Por que
na verdade, as pessoas, isso surgiu na Inglaterra, happy hour, né, que é o tomar cerveja após Sim. o trabalho. Na verdade, as pessoas não sabem que isso significa predição de recompensa e que isso está relacionado a essas duas regiões do cérebro que se chamam área tegumentar ventral e estriado ventral. Essas duas áreas estão relacionadas no cérebro. A área tegumentar ventral, ela é responsável pela produção de dopamina no cérebro. E ela é responsável pela predição de recompensa. E a predição de recompensa é isso. Meu Deus, hoje quando eu sair do trabalho eu vou tomar minha cervejinha no happy hour com meus amigos. Dopamina, entendeu? A dopamina tá liberando dopamina no teu cérebro para te manter motivado para quando tu sair do trabalho tu ir tomar cerveja com teus amigos. Predição, teu cérebro está predizendo uma recompensa, tá? Eu vou sair do trabalho hoje, eu vou chamar um hambúrguer, vou pedir um hambúrguer para comer. Predição de recompensa. E a dopamina funciona na predição. Ela fica mantendo o teu cérebro alerta ali para correr atrás dessa recompensa. Tanto é que quando tu come um hambúrguer ou quando tu toma cerveja, os teus níveis de dopamina não estão nem tão altos. E a área tegumentar ventral não está nem tão ativada no teu cérebro, né? Mas quando tu prediz essa recompensa, quando tu vislumbra o futuro e traça estratégias para pegar essa recompensa, pegar a pizza depois do trabalho, pegar o hambúrguer, jantar uma coisa gordurosa, aí a área tegumentar ventral está super ativada no teu cérebro. E qual que é o pulo do gato aqui? O pulo do gato é que a área tegumentar ventral, que é responsável por essa predição de recompensa, ela está intimamente ligada no seio do nosso cérebro ali ao núcleo, ao estriado ventral, que fica onde? Fica no núcleo accumbens, né? E o estriado ventral, ele, quando tu chega em casa e come tua coisa gordurosa depois do trabalho, ele é responsável por assimilar essa sensação. Comi esse chocolate, comi essa pizza, que coisa boa. Teu estriado ventral está ali assimilando tudo, entendendo tudo isso aí como uma coisa maravilhosa, né? Então, tu está ali comendo pizza, está comendo hambúrguer, tu está realizando a tua recompensa, que tu ficou predizendo ela o dia todo, e o teu estriado ventral daí está trabalhando naquele momento, e ele está assimilando aquilo ali. Só que o estriado ventral, ele assimila aquilo ali e aquilo ali não vira um hábito de primeira. Para que aquilo ali vire um hábito, para que essa recompensa ela vire um hábito, é preciso que tu repita isso com bastante frequência. E aí tu repete, tu pede a pizza, pede a pizza, pede a pizza, pede a pizza, ou vai pro happy hour, vai pro happy hour, vai pro happy hour. Chega um ponto que aquilo ali automatiza, que é quando sai dentro do núcleo accumbens, do estriado ventral e dorsaliza, vai pro estriado dorsal. Aí ele é guardado num engrama neuronal, que é, para que as pessoas entendam, é uma gavetinha. É uma gavetinha, engrama neuronal foi criado, pronto, foi criado teu hábito. Pode ter certeza, meu amigo, que tu nunca vai sair do trabalho e vai beber água. Nunca vai sair do teu trabalho, vai pro happy hour e vai pedir um suco, ou vai pedir alguma coisa que não seja álcool. Por quê? Se não fizer, tu vai sentir falta. E se não fizer, tu vai sentir falta. Por quê? Porque dorsalizou o estímulo. Já está impregnado, entendeu? Como hábito. E como que dorsaliza esse estímulo? Dorsaliza com a repetição. Entendeu? Se tu fizer isso uma vez por ano, vai, tranquilo, não dorsalizou, porque tu não repetiu com frequência isso daí. Agora, se tu repetir, vira a chave, guarda na gavetinha lá no estriado dorsal, dentro do teu cérebro, virou um hábito aquilo ali. Só que isso serve tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que a única forma de tu quebrar esse ciclo do emagrecimento, dessa briga da leptina com a grelina, quando a grelina é liberada, de tu quebrar esse círculo vicioso de pegar coisas calóricas, é tu repetir o hábito bom. Mas daí a pessoa come salada, come frango, come batata uma semana e já acha que vai dorsalizar. Só que ela ficou 2, 3, 10 anos comendo a maldita pizza ou hambúrguer, aquilo ali que fez ela engordar, e dorsalizou o hábito. Já está lá no cérebro, tudo arquitetado para te repetir esse comportamento. E aí ficou uma semana comendo salada, uma semana comendo frango, não vi resultado, meu Deus, não gostei. Claro, não deu nem tempo dos teus neurônios sensitivos se adaptarem, do teu paladar, né, das tuas papilas gustativas sentirem o sabor da comida nova. Não é que o frango, que a salada, que o arroz, que o feijão são ruins. É que aquilo ali não é nem íntimo do teu corpo, né? Então, deixa o teu paladar criar intimidade com essas comidas e dá um longo prazo para isso. Assim como tu deu para o teu happy hour, assim como tu deu para a tua pizza, dá um prazo maior para aquilo. Porque aí vai chegar um tempo que o teu paladar vai começar a ter intimidade com esses novos nutrientes. Vai chegar um tempo que tu vai dormir melhor porque tu está comendo isso. Vai chegar um tempo que tu vai se sentir mais disposta. Aí tu vai começar... O teu corpo é uma máquina perfeita. Ele começa a fazer associação. Pô,
meu paladar não está tão íntimo com isso daí, mas eu estou dormindo melhor, eu estou mais forte, olha só, estou conseguindo desempenhar melhor aqui no meu dia a dia. Não, então é dessa alimentação nova que eu estou fazendo, é do exercício que eu estou fazendo. Então, ele vai começar, então deve ser bom esse negócio. E aí ele vai começar a criar intimidade com isso. Aí tu dá 1, 2, 3, 4 meses para isso, o que acontece? Dorsaliza, entendeu? Uhum. Aí, aquela pizza que tu comia antes, já tem uma competição com ela. Então a gente já vai começar a pensar na salada com franguinho, né? Tem várias comidas maravilhosas, saudáveis que dá para te fazer e dá para te comer até mais, né? Dá para te comer até mais. Tu pega ali uma barra de chocolate, por exemplo, tem 600 calorias. É 1 hora correndo para te queimar 600 calorias. Tu pega um prato de salada com frango, com um queijinho, um creme de ricota, né? Um milho, alguma coisa assim, coisas saborosas, tem 100 calorias, entendeu? Isso me lembra um episódio de um paciente que eu estava acompanhando, que ele estava num processo de deixar de fumar, e ele começou a prestar atenção nas rotinas que ele tinha e quando ele fumava. Então, sempre tinha alguma coisa associada com o cigarro. Então, era a saída do trabalho, que daí ele ia para o bar com os amigos, aí bebia e fumava. Mas sempre tinha um hábito que ele almoçava, tomava um café preto e fumava. Almoçava, tomava um café preto e fumava. Então, nesse processo de ele parar de fumar, ele identificou o que levava ele a parar de fumar. Ele não disse assim, eu não gosto de fumar. Não é aquela coisa assim, eu tenho que fumar. Mas toda vez que eu tomo café, eu sinto vontade de fumar. Então, automatizou, né? Dorsalizou aquele comportamento dele e ele não conseguia tomar o café preto dele meio-dia e não fumar um cigarro. E daí eu pensei, então tá, tu consegue não tomar o café? Vou tentar não tomar o café. E aí ele mudou o hábito dele, parou de tomar o café e automaticamente, quando ele parou de tomar o café depois do almoço, ele não sentia vontade de fumar. Então, o café é associado ao cigarro, que era o gatilho dele para poder fumar. Quando ele cortou o café, automaticamente o cigarro do meio-dia ele já cortou. E ali a gente começou a trabalhar onde ele poderia cortar os hábitos dele que levavam a fumar. Às vezes não é nem a questão do hábito em si, do vício da nicotina, mas em si do hábito que a pessoa tem quando fuma. Muita gente tem algum hábito pessoas que estão fumando aí, que tem algum hábito que acaba associando ao cigarro. Elas acabam com esse hábito, automaticamente a vontade de fumar acaba, porque aqueles dois estão associados. Então, a mesma coisa a pessoa que está com um problema no trabalho, vou happy hour, happy hour, happy hour. E muitos desses comportamentos, às vezes, eles são aumentados, digamos assim, evidenciados quando a pessoa está com estresse, quando a pessoa está ansiosa. Então, esses comportamentos associados a esses tipos de estados mentais propiciam essa perpetuação do que tu acabou de dizer. Então, aí vamos deixar mais essa dica para destravar o emagrecimento, né? E quando a pessoa está estressada, ela está ansiosa, existe uma vasta gama na literatura que mostra que a atividade física é um desestressor com potência, né? Não é como um medicamento que tu toma lá e depois no outro dia tem que tomar. A atividade física, na hora que tu faz, teu nível de ansiedade já diminui. A gente já viu, né? Uhum. O efeito da atividade física no nosso córtex pré-frontal, a gente já viu o efeito da atividade física no nosso hipotálamo, né? Então, tanto é que em alguns episódios a gente orientou que as pessoas se exercitassem ao acordar. E eu vou deixar essa dica de novo. Se tu quer destravar o teu emagrecimento, acorda e vai te exercitar. Esse é o primeiro ponto, porque vai turbinar o teu cérebro, né? Vai mexer no teu córtex pré-frontal, já diminuindo tua ansiedade, já vai diminuir o teu estresse. Isso vai fazer com que tu coma menos ao longo do dia. Na pior das hipóteses, tu vai comer menos, né? Então, fica essa dica para as pessoas. Eu tenho uma dica que vale para várias coisas, né? Os psicólogos adoram que a gente escreva as coisas. Caderno, pode ser num caderno, uma folha em branco, uma folha de ofício comum. A pessoa divide a folha em 2 colunas. E ali numa coluna ela põe o comportamento e a atitude dela. Então, digamos assim, eu tenho esse comportamento aí de todo final da tarde sair com meus amigos, ir para o happy hour e aí eu como muito demais. Então, começa a pontuar aí quais são os comportamentos que tu tem e quando que tu come demais. Quais são os comportamentos? E vai escrevendo isso, vai escrevendo. No início, sem propósito nenhum.
tá? Depois de uma semana, 15 dias, tu pega aqueles escritos que tu escreveu, assim, o tipo de comportamento que tu teve para a situação que tu ingeriu mais calorias e vai olhando o que tu fez. Quais são os comportamentos mais que apareceram mais naquilo ali? Então, o que está mais associado com o maior aumento de ingesta de calorias? Ah, foi uma reunião? Ah, foi o meu filho que ficou doente? Foi alguma coisa, briga de família, um familiar que está hospitalizado? Então, tu vai pontuando nesse tempo aí, digamos 2 semanas, quais são as atitudes, os comportamentos, os motivos que te levaram a ter uma ingesta calórica. Separa em 2 colunas, bem simples assim. Isso é o comportamento, é a atitude mais simples da gente analisar o nosso comportamento, porque muitas vezes a gente não está atento ao nosso comportamento, a gente faz as coisas muito automaticamente e às vezes o que fica são pequenos pontos assim que a gente não entende o porquê daquilo, às vezes a gente não entende o que estava sentindo naquele momento. Então escrever isso num papel e deixar registrado para a gente depois voltar a revisitar isso e analisar o que está acontecendo, tu começa a pensar, olha, então nessa semana eu comi mais porque estava acontecendo isso comigo. Ou na outra semana eu comi mais porque eu tenho esse costume de fazer. Eu identifiquei um gatilho que me leva a ingerir mais calorias. Então, a partir daquilo ali, tu isola teus gatilhos numa outra folha e diz assim, o que fazer para melhorar? Aí tu vai atrás de o que fazer para melhorar. Ótimo. Isso é uma situação que a gente pode trabalhar e muito em comportamento funciona muito a gente escrever e tentar raciocinar em cima daquilo. É que as pessoas, e eu me incluo nisso, comem muito pelas suas emoções. Sim. Né? Tô ansioso. Em vez de fazer uma atividade física para descarregar essa ansiedade, vai e come. É ou não é? Exatamente. Tô estressado. Comida. Então, aí também está um segredo de mudar esse hábito. Meu amigo Sandro, para encerrar nosso episódio, eu queria falar e queria que as pessoas elas anotassem esse nome, chamado David Goggins. Tá? O que acontece, cara? David Goggins hoje ele é um ícone nos Estados Unidos, né? De como a pessoa consegue realizar os seus objetivos. Ele é considerado o homem mais resistente, mais casca-grossa do mundo hoje. O que acontece? Ele cresceu num lar que o pai dele era alcoólatra, assim. Dizem alguns estudiosos que conheceram a história do David Goggins, diz que o pai dele chegava a beirar a psicopatia, assim. O pai dele batia na mãe dele, ele cansou de ver a mãe dele rolando escada abaixo das agressões do pai. Uma vez o pai dele apontou uma arma para a cabeça dele quando ele tinha 7 ou 8 anos. Falou que se ele não se comportasse ia atirar. Então fazia terrorismo mesmo, terrorismo. E o que isso desencadeou no David Goggins? Obesidade, né? E aí o David Goggins falou que gostava muito de donuts e milkshake, que perto da casa dele tinha um posto. E ele comia muito donuts com milkshake. E aí ele foi virando um balão, né? Ele foi engordando ao longo do tempo e tal. E quando ele chegou com 19 anos, ele trabalhava numa empresa de dedetização. Ele já tinha, acho que o pai dele já tinha falecido, se eu não me engano. Ele assumiu a casa daí com todas as sequelas, as marcas dessa criação que ele teve do pai dele. Vendo briga, vendo confusão, vendo a mãe dele sofrendo. Enfim, não foi um ambiente saudável. Sim. Ele era da periferia, ele era um americano pobre, né, negro. Então, ele não tinha muito para onde ir, né, segundo o que ele escreve no livro dele. E o que aconteceu, cara? Ele estava com seus 19 anos, ele detetizava restaurantes nessa empresa que ele trabalhava, matava rato, barata, enfim, ele estava extremamente frustrado com a profissão dele, porque ele falou que não era um negócio muito legal ficar matando rato, barata, entrando em lugares sujos, né, todos os dias, vendo aquela sujeira toda, aquela insalubridade lá. E ele estava em casa, né, 1,86 de altura e 186 quilos. Né? Então, vamos lá. Eu fiz aquela regra, 1,86 de altura, um negócio que seria legal seria 86 quilos. Ele estava com 186 quilos. Isso quem quiser, depois eu deixo na descrição aqui o link do livro dele, tá tudo escrito lá. E essa história me inspira, por quê? 19 anos, frustrado, obeso, né? Ninguém dava bola para ele, todo mundo zoava dele. Ele viu uma propaganda na TV americana que o exército americano estava recrutando e abrir processo seletivo para os SEALs. O que é o SEALs? É o grupo de elite da Marinha Americana, né? Ou seja, as missões mais difíceis, das guerras mais difíceis, ou seja, aquela missão que é quase impossível, são esses caras aí. Estamos falando da elite. Estamos falando da elite. São esses caras que vão para ela. Eles ficam se preparando quando tem um negócio casca grossa. Por exemplo, foram eles que capturaram Osama Bin Laden. Né? Esses 7 soldados dos SEALs estudaram, descobriram onde o cara estava, tal. Pensa na proteção, pensa no tudo que tinha de dificuldade para eles acessarem a casa do cara, pegar o cara sem
que ninguém se ferisse. Só para ter uma noção do nível que esses caras são. Então, ele estava na casa dele frustrado e viu. Daí ele falou, eu vou ir me inscrever. Pegou e foi. Chegando lá, os caras não deixaram nem ele entrar. O cara deu risada ali na porta e falou, não, tu não vai entrar aqui. Por quê? Porque para ser militar de alta performance, assim, da elite, tem que ser magro. E, infelizmente, nós não vamos poder te aceitar. Ele falou assim, mas como assim magro? Ele falou, qual que é a tua altura? Ele falou, 1,86. E o teu peso? 186. Então, se tu emagrecer 100 quilos, a gente te aceita para fazer a seleção. Sim. Não que tu vai ser selecionado, né? Diferente. Mas hoje tu não vai poder botar teu nome aqui. Aí ele falou que ficou louco e foi para casa e falou, ano que vem eu volto. E emagreceu. Esses 100 quilos, né? Daí ele falou que ocorreu uma metamorfose na vida dele. Em todos os sentidos. O corpo dele passou de um carro quase no ferro velho lá para uma Ferrari, né? Começou a barriga que ele tinha lá, tapando os músculos, começou a aparecer o abdômen chapado. Aquela preguiça toda que ele tinha começou a se transformar em motivação. Porque o exercício fez uma revolução na vida do cara. E aí, nesse ano, ele precisou ficar repetindo. O que aconteceu na vida dele? Dorsalizou. Né? Não era mais hábito para ele, nesse ano, comer o donuts, que é o chocolate americano lá, que é super bom, né? Junto com o milkshake. A meta dele era comer o frango com a batata doce, com arroz, coisas que iam deixar com que ele treinasse forte para ele chegar lá no processo seletivo e ser aceito dessa vez. E aí o cara passou um ano depois. Né? Virou um CEO americano, ou seja, já tinha entrado na elite. E aí que eu queria falar para as pessoas, queria deixar essa mensagem final. 1 ano ele mudou a vida dele. Né? Hoje o cara é um palestrante internacional. E aí todo mundo fala para ele, qual que foi o ponto de virada na tua vida? Ele falou, aquele 1 ano. Naquele 1 ano eu descobri que eu podia ser casca grossa. Eu descobri que eu podia vencer um donuts. Eu descobri que eu podia descobrir novos alimentos. Eu descobri que eu podia acordar mais cedo antes de detetizar lá, matar o ratinho, matar a barata. Eu descobri que eu podia acordar mais cedo e correr 1 hora. Eu descobri que a minha vida podia melhorar. Né? Às vezes a gente pega as pessoas aí totalmente na zona de conforto. A vida tá uma merda, desculpa a palavra, tá uma merda, a vida tá uma merda. É sempre aquela mesma rotina, aquela barriga, aquele corpo lá que já não consegue. É cheio de dor. A saúde detonada. Detonada, tomando um monte de remédio. Sócio de farmácia. Eu tenho esse remedinho aqui que me ajuda. E aí passa tempo, a pessoa tem aí, anota o nome, pesquisa, vai no YouTube, bota lá a história David Goggins, vai ter ele mesmo contando no YouTube, né, com a legenda ali. 1 ano mudou a vida do cara. Né? E ele, só para ter uma ideia, hoje ele detém alguns recordes no mundo. Né? Hoje ele deve ter seus 40, quase 50 anos, já é militar aposentado. Ele foi condecorado, né, como militar da elite, mas ele é o cara, hoje ele tem o recorde das barras fixas. Né? Hoje eu consigo fazer 10 sem parar. O cara bateu o recorde fazendo 4.800 e poucas barras. Absurdo, né? Em 24 horas. Né? Em 24 horas. Ele entrou no Guinness. Monstro. Ele entrou no Guinness. Né? Isso não existe, né? Não existe. Segunda coisa, ele tem o recorde mundial de ultramaratona. Ou seja, no mundo todo não tem nenhum cara que correu mais. Ele correu, cara, foram 1.000 e poucos quilômetros, se eu não me engano, em 48 horas, sem parar, e quebrou o recorde. E daí todo mundo perguntou para ele, por que tu está fazendo isso? Ele falou assim, porque eu descobri que a minha cabeça não tem limite. Que o limite sou eu que coloco. Mas se ele não tivesse se proposto lá atrás a destravar o emagrecimento, vamos lá, como a gente está falando aqui, destravar o emagrecimento, né, se ele não tivesse se proposto lá atrás, naquele ano, não, cara, eu vou performar, agora eu vou, né? Talvez ele não ia ter vivido nada disso, né? Ele não ia ser uma pessoa conhecida, ele não ia... E daí, falaram assim, tá, então, David, para encerrar aqui, né, nessa entrevista que eu vi, qual que foi o segredo disso tudo? Né? Ele falou assim, foi eu me submeter a situações desconfortáveis. Então, as pessoas querem viver situações confortáveis. As pessoas só querem viver na zona de conforto, sabe? E dane-se o resto. Eu quero ficar aqui no meu conforto, eu quero ficar no meu sofá, olha aí, sofá maravilhoso, eu quero ter essa comida, eu posso comprar ela, é maravilhosa essa comida. Vou comprar pizza mesmo, azar, tô nem aí. E as pessoas mergulham nesse engano chamado zona de conforto. E o segredo que ele deixou para as pessoas, eu acho que talvez ele seja o maior exemplo para falar disso, se submeta a situações desconfortáveis. Cria uma casca, porque senão, meu amigo, vai vir a vida uma hora e ela vai te bater e vai te colocar numa situação desconfortável e tu vai ficar ali que nem um gatinho chorando e não sabe nem o que tu fazer, nem o que reagir, nem fazer nada. Por quê? Tu viveu a tua vida toda esse engano
dessa vidinha na zona de conforto. Então, o que eu queria falar para as pessoas é, essa mesma palavra que o David Goggins falou, se submeta a situações desconfortáveis, não precisa ser todo dia, mas sabe, talvez seja desconfortável para ti botar um tênis e correr. Meu amigo, a vida é isso, é desconfortável. Tu quer ter uma performance acima da média, tu quer ser uma pessoa que é acima das outras pessoas na média, né, acima da média nos teus hábitos, na tua postura, enfim, submeta a situações desconfortáveis. Não precisa ser. É desconfortável acordar às 6 da manhã, eu que diga. Eu tenho corrido 5h30, 6 da manhã, porque agora eu estou com um trabalho muito forte durante o dia, então eu estou tendo que treinar mais cedo. É muito desconfortável. Tu acordar, ouvir o passarinho cantando, olhar para o lado, tua esposa dormindo, teu vizinho com a luz apagada, vai sair na rua, 5h58, 6, não tem ninguém na rua. Uhum. Aliás, tem. As pessoas que tocam o Brasil, né? Os trabalhadores. As paradas de ônibus cheias às 6 da manhã. Cheia. Esse povo é muito fera, cara. É muito fera. É um povo que tem muita casca grossa. Mas assim, quase ninguém nas ruas ali onde eu corro, tal, vazio, as casas com a luz tudo apagadas. No inverno, então, nem se fala. É desconfortável, mas, cara, a recompensa que isso traz é inestimável. Cara, eu vou te dizer o que eu inestimável. acho, o que eu vejo que é o mais desconfortável. O mais desconfortável é tu pegar o teu familiar, passar 3, 4 horas sentado numa cadeira de uma emergência, esperando uma consulta, coletando exames, ficando horas, medicação, passando mal, passando desconforto. Isso aí para mim é mais desconfortável do que tudo, né? Tu tá ali sem saber o que tu tem, sem saber se tu vai ficar no hospital, se tu vai sair do hospital, o que vai acontecer contigo nos próximas 24 horas, aquela angústia. Quer dizer, eu tenho uma coisa grave, eu não tenho, o que será que está acontecendo comigo? Aquele turbilhão de dúvidas, a família toda apavorada, aí tu incomoda a tua esposa, tu incomoda teu marido, tu incomoda teus filhos, tu incomoda, a tua família inteira sofre contigo. Então, assim, se tu não gosta de ti, não gosta de cuidar da tua saúde, então saiba que as pessoas da tua família vão sofrer junto contigo. Tu não vai sofrer sozinho. Então, se tu acha desconfortável botar um tênis e caminhar na rua, tu acha desconfortável parar de comer pizza todo dia, parar de comer chocolate, se tu acha desconfortável isso, então pensa na tua família, pensa nos teus amigos, pensa nas pessoas que gostam de ti, porque elas vão ficar desconfortáveis do dia que tu começar a ficar doente, porque daí elas vão ter que cuidar de ti, elas vão ter que deixar de trabalhar, elas vão ter que deixar de fazer as suas atividades de lazer, elas vão ter que cuidar da tua vida, que é uma coisa que tu não fez por ti. Então, eu acho isso muito mais desconfortável do que tu pegar, levantar da cadeira e começar a lutar por tua saúde e mostrar que tu tem respeito pela tua família e pelas pessoas que gostam de ti, que elas não vão precisar cuidar de ti. Em algum momento na vida pode acontecer? Pode, mas tu vai evitar muita coisa se fizer isso. Tu vai evitar que muita gente que está aí agora esperando consulta no consultório, uma emergência aí desconfortável, sentado numa cadeira, reclamando que está calor, reclamando que está demorando a consulta, reclamando de várias coisas, que foi mal atendido, que não sei o que, estava irritado e não sei o que, não vai precisar passar por isso. Tá? Tu vai poder estar na tua casa, tranquilo, curtindo com a tua família, planejando uma viagem, planejando tuas férias, investindo no teu trabalho, investindo no teu estudo, tranquilamente, sem se preocupar com esses problemas, que é o problema que a população vive hoje, que é os problemas do estilo de vida. Então é isso, o desconforto para mim maior é esse. Vou te dizer, meu amigo Sandro, eu acho que foi o melhor episódio que a gente gravou até hoje. Que conteúdo sensacional, hein? Não, a pessoa, falando sério, a pessoa que ouve esse conteúdo e coloca em prática transforma a vida. Não vai cair lá na emergência com problema cardíaco, com diabetes, tendo que amputar um pé. E, cara, coisa simples. Coisa simples. Repetir os bons hábitos, dá tempo dele dorsalizar, dele virar um bom hábito, né, no lugar de um hábito ruim. Se submeter a algumas coisinhas desconfortáveis. Então, eu aprendi muito nesse episódio, tanto pesquisando quanto ouvindo a tua fala. E eu espero que as pessoas, assim, todo esse conteúdo é gratuito, você está ouvindo aí, né? A gente tem um custo até alto, digamos assim, para gravar, né? De tempo, de recurso, para estar aqui no Estúdio Soul, enfim. Mas a gente só pede um negócio para vocês que gostaram, que curtiram. Agora, lembra de 2 ou 3 pessoas que tu gosta e encaminha esse episódio para essas pessoas. Fala assim, eu ouvi esse episódio, esse episódio tá sensacional, ouve e compartilha. Lembra, cada pessoa que está ouvindo aí, lembra de 2 ou 3 pessoas que eu sei que eu vou mandar para minha mãe, no grupo da família e tal, mas pensa em 2 ou 3 pessoas aí legais e fala, ouve esse episódio que esse episódio pode mudar a tua vida. E pode, esse episódio, com toda essa informação que a gente trouxe, pode mudar a vida das pessoas. Além disso, curte, né, compartilha
Se inscreve no nosso canal, segue a gente nas redes sociais, né? A gente tem o Instagram, @basefortepodcast, a gente tem o Sandro Antunes, o Rodrigo Piano. Também participa, deixa lá a tua curtida nas nossas postagens, comenta nos nossos vídeos. E para finalizar, tem no terceiro episódio, que vai ser a cereja do bolo, né? Essa minissérie tem 3 episódios, a gente vai ter uma convidada especial, que é uma nutricionista, né? Chamada nutricionista Daisy. E por que ela vai vir aqui? Porque eu acompanho ela e vejo que eu gostaria muito de trazer uma nutricionista aqui que não falasse só sobre alimentação, mas que vivesse essa rotina do treino. E tem muita nutricionista aqui em Porto Alegre, muito boa, né? Sim. Mas eu tenho um carinho especial pelas nutricionistas que treinam. E treinam forte, sabe? E sabe, saem da zona de conforto. E eu sei que a NutriDays, então, ela vai ter propriedade para falar da alimentação para quem treina, porque ela treina forte, ela leva a sério o treino. Eu vejo que ela corre, eu vejo que ela faz musculação, eu vejo que ela faz crossfit, faz funcional, enfim. E era um pré-requisito que a gente falava, né? Vamos tentar trazer uma nutricionista aqui para essa minissérie, mas vamos tentar trazer uma nutricionista que treina, né? Para estar junto com a gente aqui. E então no próximo episódio a gente vai falar sobre a alimentação que emagrece, né? Para fechar essa minissérie com chave de ouro. E eu espero que vocês que estão aí em casa curtam. Muito obrigado por ter ficado até o fim aqui. Foi, além de ter sido, na minha opinião, o melhor episódio, foi o mais longo, né? 1h06. A gente tem o costume de ficar por 40, 50 minutos. Mas eu acho que valeu a pena esse conteúdo. Eu acho que é bom consumir esse conteúdo. Se tu ficou até o fim aí, eu te espero no último episódio. Muito obrigado. Eu não vou falar mais nada, só quero agradecer a todo mundo e até a próxima.